Foi a partir do curso de graduação que Yuri Cerqueira dos Anjos começou a estudar a relação entre a imprensa e Marcel Proust, famoso escritor francês conhecido pela obra Em Busca do Tempo Perdido. Yuri desenvolveu na USP uma tese de doutorado sobre o tema e venceu o prêmio Tese Destaque USP na categoria Linguística, Letras e Artes. Fiz graduação aqui e o engraçado é que justamente no último ano do curso de Letras francês, a gente tem um curso tradicional que chama monografia. Todos os alunos do francês, pelo menos no meu tempo, sabiam que iam chegar no último curso de literatura e iam, nossa, vamos ler Proust, vamos conhecer esse autor, que é super difícil. Para a gente que não tem o francês como língua materna, é mais um desafio. Então, é um curso que chama muita atenção pelo desafio que propõe, né? Pelo autor, pelo percurso na universidade e pelo professor que o dava, que é um dos maiores especialistas do Proust e é professor aqui da USP, o professor Philippe Villemar. Então, ao chegar no curso, a gente tinha muito essa expectativa, né? De como é ler o Proust, do que ele fala. E isso me motivou bastante a querer, como era a última nota do semestre, a querer me aprofundar no autor e trabalhar de perto com esse professor. Depois que eu terminei essa disciplina, eu já tinha engatado um mestrado na França. Então já tinha um projeto que não era atrelado ao Proust, mas ao romantismo francês e à imprensa. No final do mestrado na França, no qual eu pensava em voltar para o Brasil e voltar para a USP, a primeira coisa que eu pensei foi, preciso estudar o Proust, é um autor que eu gosto muito. Tínhamos um projeto temático da FAPESP que consistia em transcrever manuscritos de Proust, desse tipo. Você pode ver que não é legível de jeito nenhum. Esse é o manuscrito do Cahiers 54, né? Então, é um dos 75 cadernos que Proust escreveu. Então, você pode distinguir aqui o que tem, a cobertura, papéis, como é folheado, cadernos, paprola, tem paprola aqui também para mostrar para vocês. Não, aqui não tem, não. Ele chama de paprola, que Proust rasgava muito os manuscritos dele e colava. Às vezes tinha 2 metros de comprimento as paprolas dele. Então, um caderno para o outro, assim, coitado do editor, então se imagina. Um exemplo aqui, ó. Um exemplo, está vendo? Ele pegou de cadernos e colou tudo. Você vê, todas as páginas têm rasura, né? Todas. Não tem nenhuma sem, né? Porque são cadernos preliminares, não é nada. Tem inclusive, desculpa, tem inclusive marca de café, é isso? O de vinho, não sei o que é. Não sei, realmente. Tem que vou comentar para ver o que é. Não, ele usa caneta azul também, não é só preto. E escrevia meio deitada também. Devia deitar a questão do asma dele. Então ele escrevia assim meio deitado lá na capa. Bom, aqui tem um resumo de tudo que está aqui. E aqui quer dizer o seguinte, que aqui ele pegou daqui, pegou aqui, assim por diante. É uma espécie de cronologia dos empréstimos que ele fazia nos cadernos dele. Né? O que não é fácil de reconstituir. Então temos 5, 6 cadernos do Proust, dos 75 que ele escreveu, que ficamos encarregados de transcrever em conjunto com uma equipe de Paris que coordena o trabalho todo. De repente chega o Yuri aqui na equipe, interessado também, mas com outro projeto. O projeto de demonstrar que Proust não é só escritor famoso, mas que também é jornalista. Coisa que pouca gente se interessou nisso, pouca gente que eu saiba. No mestrado eu tinha trabalhado a questão da crítica literária. Então eu queria voltar mais para a produção dos escritores. E o Proust poderia ser uma porta de entrada. Então eu associei um pouco o meu interesse da graduação com o interesse do mestrado em relação à imprensa e procurei estudar os escritos de imprensa do Proust. Eu fiz um salto temporal para o fim do século, para buscar entender como, uma vez essa imprensa estabelecida e se tornando uma imprensa de massa, não como aquela do começo do século, mas agora uma imprensa de massa,
como ela influía na vida, na trajetória, na escrita dos escritores através do caso do Proust. O que eu procurei entender é já então que alguns desses escritos se inseriam no contexto específico do gênero jornalístico do qual eles faziam parte, por que não entender o conjunto desses escritos como um grande diálogo com a imprensa do tempo? E foi nesse sentido que eu acredito que o meu trabalho seja original. É trabalhar no conjunto desses textos, ou seja, desde a crítica literária, como a crítica literária é não só um exercício de pensamento da literatura, mas um exercício de jornalismo, porque ela gostaria de responder às obras que apareciam no tempo, que eram recentes, a diálogos ou debates que, por mais que estivessem falando de Rousseau ou de Sainte-Beuve, que é um crítico do início do século, tinham uma certa atualidade. 30 jornais publicados na França diariamente para esse período. Em termos numéricos, eram mais de 10 milhões de exemplares por dia. Não dá para a gente ter noção dos periódicos como um todo, porque isso incluiria revista, periódicos efêmeros, etc. Mas em termos de jornal, você tem por volta de 300 e mais de 10 milhões de publicações, de exemplares em circulação por dia. É a época onde mais se publica impressos na história da mídia da França. Então, mais um argumento para corroborar com essa ideia de que era incontornável a imprensa para os escritores e que esses artigos se inseriam num contexto, ou seja, eles têm um centro gravitacional, que não é só o romance, mas também esse contexto preponderante que é a imprensa na época. A primeira etapa da pesquisa foi justamente se debruçar sobre esse contexto midiático e mostrar as características dele. Então eu trouxe aqui a primeira parte da pesquisa, que foi mostrar como certos fatores da sociedade, como por exemplo a expansão da rede ferroviária, que permitia a difusão maior e mais rápida dos jornais em todo o ambiente nacional francês. Então aqui desde 1850, com uma rede bastante restrita, até os anos 1910, com praticamente todo o território francês sendo coberto. Então o que passava por esses trens era também a notícia, né? Então ela conta um pouco da história da expansão da imprensa. Aqui você tem, por exemplo, os números da imprensa na época, os principais jornais e os 4 grandes, os ditos 4 grandes, são esses que tiram por volta lá do 1 milhão, né? A média deles dá por volta de 1 milhão. Então é realmente uma cultura midiática bastante forte, presente. Você tem também uma taxa de analfabetismo reduzida no final do século, que aumenta o público leitor. Então, o quanto o jornal participa da vida das pessoas também vem de outros traços históricos, né? A imprensa ela ganha uma dimensão nova e as formas de fazer jornalismo também. E são aí que surgem os primeiros manuais de jornalismo da época, onde se começa a pensar a produção midiática de maneira específica. O que é escrever para o jornal, o que significa ser jornalista, etc. E os escritos do Proust, mesmo tendo vários traços literários, também dialogam com essa interrogação sobre o que é ser jornalista, o que é escrever jornal, qual o papel do jornal na sociedade da época. O Proust jornalista é um Proust que problematiza a imprensa. Então, esse lado romancista dele contribui, na verdade, com o diálogo que ele estabelece com a imprensa. Ele não é, no sentido mais estrito da palavra, um escritor jornalista, já que os escritores jornalistas mesmo do tempo têm uma produção jornalística muito maior. Ele escreveu por volta de 30 periódicos diferentes, o que faz ver que, na verdade, o ponto forte da produção jornalística do Proust é a variedade, não tanto a quantidade, porque no jornalismo, você sabe, a gente produz muito por dia, comparado, mesmo com um romance super longo de 3.000 páginas, não é comparável à produção de outros escritores jornalistas da época. Mas, justamente por ocupar esse lugar em tensão, marginal, variável, participando de vários jornais, periódicos diferentes, praticando gêneros diferentes, ele consegue ter um olhar problematizante, eu diria, sobre a imprensa.
Então, nesse sentido, o conjunto dos escritos dele revelam muito sobre a imprensa do tempo. Então, as duas coisas se iluminam mutuamente. Tanto você estudar a imprensa da época, você entende melhor do que esses artigos estão falando e como eles estão falando, e o contrário também, porque estão o tempo inteiro refletindo sobre o que é escrever para a imprensa, seja quem sou eu quando eu escrevo um artigo de jornal, seja como eu escrevo quando eu escrevo para a imprensa, seja o que é a imprensa no sentido qual é o poder da imprensa, qual é o impacto dela na sociedade, como se lê o jornal no dia de hoje, qual é o lugar do jornal na sociedade dos dias de hoje. E nessa época de grandes mutações jornalísticas, esse tema fica ainda mais preponderante. Bom, um dos trechos da tese era justamente esse de estudar a poética dos escritos jornalísticos. E nesse sentido a gente conseguiu apontar justamente que o autor escrevia muitas vezes de maneira improvisada, atrás de papéis com publicidade de hotéis, de maneira rápida. Então, nesse sentido, mostrava o quanto ele estabelecia uma relação com a escrita no geral, onde ele escrevia onde fosse, né? E, por outro lado, isso poderia indicar também essa demanda de rapidez que está imposta pela periodicidade da imprensa. Um texto do Proust, para ele conseguir caber no jornal, a própria análise visual desse texto consegue dizer para a gente que o texto, existe algo de dissonante entre o texto e a publicação. Nesse sentido, a gente vê aqui que o tipo utilizado era de tamanho muito menor para que esse texto maior conseguisse caber no espaço que ele era consagrado. Às vezes isso não aparece no texto publicado, mas comparando o manuscrito com o texto publicado, a gente vê que ele era muito maior. Então o jornal às vezes vai dar a solução de editar simplesmente o texto, recortar, ou então tentar encaixar ele de alguma forma. E essas formas de encaixar são reveladoras dessas tensões, desse diálogo do Proust com a imprensa. E são diálogos que a gente perde ao ver os textos ou em direta relação com o romance ou na sua forma publicada depois, porque algumas dessas crônicas foram publicadas depois em volume, mas você perde esse diálogo constante que eles estabelecem com o contexto editorial. E aí eu mostrei justamente que mesmo ele tendo essa capacidade de escrever rápido, de improvisar, ele tinha também essa tendência a corrigir o tempo inteiro. Usei também alguns depoimentos de cartas, onde ele mostra essa dificuldade da relação dele com a imprensa. Modificações que ele fazia em último momento, que não eram acatadas pelo editor. Numa carta, inclusive, ele fala, olha, recebi o artigo tarde, fui corrigir as provas de madrugada para poder conseguir entregar a tempo, mas eu tive uma ideia para um final muito bom. Então eu não consegui corrigir, eu apenas estendi, acrescentei o final e mandei uma carta para o editor dizendo o seguinte, por favor, mude o que você quiser no começo, que eu não corrigi, mas deixe intacto o final. O que o editor fez? Deixou praticamente intacto o começo e eliminou praticamente o final inteiro. Então essas tensões da escrita jornalística do Proust foi um dos meus assuntos principais no estudo dos escritos jornalísticos. Isso se reflete um pouco na questão do imaginário. Então você tem não só um contexto histórico, social, econômico, que traz esse novo fenômeno, mas você tem também as formas que essa sociedade utiliza para dar conta desse novo contexto. Então, desde os próprios manuais de jornalismo que tentavam pensar o que é ser jornalista na época, você tinha, por exemplo, a própria caricatura, mostrando os leitores do jornal, quem eram os leitores. Dentro de um ambiente de leitura de massa, né, onde o jornal era publicado aos milhões, vendido a 5 centavos, e que isso atingia a massa da nação, era preciso também tentar entender essa massa. É única? Quais são as categorias que podem nos ajudar a entender esse público e esse fenômeno? Nesse sentido, você tem um certo imaginário, eu diria, tipológico, né? A cada jornal pertence um tipo de leitor. Essa segmentarização
do imaginário. Então você tem mesmo cartões postais, onde você tem o aristocrata lendo Figaro, a moça lendo Petit Parisien, o comerciante lendo Petit Journal, etc. E o Proust dialoga com essa tipologia nos escritos dele, construindo personagens que a gente consegue entender a partir do jornal que ele lê. Então, muitas vezes, o único traço que ele dá do personagem é o jornal, a revista, o periódico que ele está lendo. E isso tinha um lastro no imaginário midiático da época. Então, você tem aqui, por exemplo, as diferentes mulheres lendo os diferentes gêneros textuais. Né? Então, uma jovem lendo um conto, uma senhora lendo os ecos mundanos, e nesse sentido o Proust dialoga também com essa tipologia. Mas ele vai buscar também entender esse imaginário, vai se inserir nesse imaginário de maneira também mais profunda, não só a partir dos tipos, das caricaturas. Ele vai procurar entender por que o jornal é onipresente, né? Como ele faz parte do cotidiano. O Proust dizia que ler o jornal é um ato abominável e voluptuoso. Quer dizer, essa contradição entre algo abominável, que a gente repulsa, e algo voluptuoso é fundamental nas formas de entender essa presença massiva do jornal. Uma dificuldade que, na verdade, era ao mesmo tempo uma vontade secreta da pesquisa, seria o de encontrar um artigo perdido do Proust ou algo assim. A gente conseguiu estabelecer uma hipótese de que um texto sob um pseudônimo poderia ser do Proust, mas como o material sobre esse periódico é muito escasso, não tem como saber. E ainda mais a questão do pseudônimo, às vezes os pseudônimos eram coletivos. Então o Proust faz, num artigo que vem logo antes, o Proust faz uma menção que esse artigo dele poderia ser assinado como tal. E o artigo seguinte é assinado como tal. Então esses paralelos que se perdem e que a gente encontra de novo, e a dificuldade que eu tive foi justamente essa, de confirmar ou não se tratava de um artigo do Proust. No caso, eu não pude confirmar e na tese ficou apenas apontado que era um diálogo com o artigo seguinte, poderia ser, mas poderia ser também um pseudônimo coletivo, que Proust decidiu não assumir e falou isso na nota do artigo anterior. Trazer um texto novo do Proust seria bastante interessante. Mas trazer uma leitura nova de textos já bastante conhecidos e conhecidos há bastante tempo da crítica, eu já me dei por satisfeito.